Olá, olá, pessoas, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá então para o nosso episódio da semana. Essa semana a gente vai conversar então sobre um outro filme, que não é Divertidamente, porque eu acho que deu uma cansada um pouco já, né, desse tema. E a gente vai conversar então sobre Deadpool e Wolverine, que é um filme que geralmente eu acho que eu não vi ninguém da psicologia por enquanto falando dele. Já vi o pessoal mais nerd mesmo, né? Que gosta de quadrinho e tudo mais. Eu, como boa nerd, assisti o filme, gostei. Só que aqui eu não sou especialista, então eu não vou falar dessas questões das HQs, dos quadrinhos e tudo mais. Mas eu ontem assistindo esse filme, eu comecei a pegar umas coisinhas da psicologia que eu falei, gente. Ou eu estou enlouquecendo, ou eu tô vendo conteúdo de psicologia nesse filme. Sim, acredite se quiser. Eu vi. E eu falei, por que não dividir com esse povo que tá aí toda semana comigo, me ouvindo, gastando seu tempo pra dar risada comigo, pra refletir comigo e pra chorar um pouquinho também, né? Então vamos lá? Ai, eu não gosto de Deadpool e Wolverine, eu não gosto de filme de herói. Calma, pequeno gafanhoto. Pega na minha mão. Quando que eu te decepcionei? Quando que eu não te introduzi, não dei um contexto para você entender a mensagem final do nosso podcast? Então calma que eu vou explicando tudo para você e você vai entender. E se você já gosta de Deadpool e Wolverine, tamo junto, bro. Vamos lá que vai ser melhor ainda. Como eu falei pra vocês, na hora que eu tava assistindo, eu já comecei a perceber alguns conteúdos, algumas coisas que eu poderia relacionar aqui com a nossa vida, com a psicologia e tudo mais. E o primeiro deles é a escolha dos personagens. Se você não tem familiaridade com a galera da Marvel, eu não vou contar a história dos personagens, mas assim, mais ou menos a personalidade de cada um é assim. O Deadpool, ele é um personagem totalmente sem amarras. Ele é solto, ele fala o que ele quer, fala muita besteira. Ele é voltado muito para essa questão do prazer, das coisas que ele gosta de fazer. É impulsivo, não pensa muito para fazer as coisas. Então ele é meio doidão, meio maluco. Inclusive, por ele ter essa característica, tem muita gente que não gosta dele. Mas ele é isso, ele é vida louca, tudo solto no mundo. Já o Wolverine, ele tem uma história um pouco mais tensa, assim. O Wolverine, confesso pra vocês que eu amo ele, e ele é extremamente traumatizado. Eu não sei se essas duas frases faladas uma seguida da outra pegou muito bem, mas sim, eu gosto muito dele, e sim, ele é muito traumatizado. O Wolverine, ele é um personagem muito que você olha pra ele, ele é muito contido, ele é muito fechado, ele bebe bastante, justamente assim, pra afogar as mágoas. Ele tem esse negócio do amargor, do ressentimento, da culpa. Então ele é um personagem mais denso, é um personagem mais pesado, porque ele é mal-humorado, ele é mais chato e ele tá sempre reprimindo essa agressividade dentro dele, sempre tentando se controlar, ao contrário do Deadpool, que é solto demais, como eu disse. Então eu falei, cara, acho que vai ser legal ver esses dois funcionando juntos. Bom, entendemos agora aqui a característica de cada um desses personagens, certo? Certo. Agora, então, a gente vai para a história do filme, tá? O filme, ele começa com o personagem do Deadpool trazendo uma angústia dele, que é que ele não é um personagem relevante. A intenção dele no filme, desde o início, é se tornar um personagem relevante. E para isso, ele consegue enxergar essa possibilidade entrando dentro do universo dos Vingadores. Da galera do Thor, do Capitão América, do Hulk, que é aquela galera lá que tem o filme dos Vingadores, que é um grupo de heróis que são muito reconhecidos pelas pessoas e tudo mais. Então, para ele ser reconhecido, o lugar que ele encontra é entrando nos Vingadores. Então o filme começa com essa tentativa dele de ser um personagem relevante nesse caminho dos Vingadores. Ele vai lá, faz uma entrevista de emprego e tudo mais, e ele não é aceito. Considerando essa frustração toda que ele tem, ele meio que desiste. Ele tenta, mas depois ele desiste. E daí ele vai trabalhar a vida normal. Então ele vai lá trabalhar e tudo mais, segue a vida dele.
Passa-se muitos anos, ele tá lá trabalhando e ele tem um colega, que eu quero que você guarde esse nome que a gente vai falar dele ainda aqui, que é o Peter. Peter é um colega de trabalho dele que tá sempre ali dando apoio, inclusive incentivando ele a voltar a atuar como Deadpool, mas ele fica falando que não vai dar certo, que ele já tentou e que ele faz tudo errado, enfim, ele tá ali naquele processo de desistência muito forte. Mas o Peter tá sempre ali, tentando, incentivando, dando uma força. Inclusive, ele coloca o uniforme dele dentro do armário dele do trabalho pra ele ver ali, né, e tentar despertar isso. E o Peter, junto com alguns amigos que ele tem, fazem uma festa surpresa pra ele. Quando ele chega nessa festa surpresa, ele, né, fica lá todo feliz e tudo mais. E tem a hora do bolo, né, a hora de soprar a vela. Quando ele vai soprar a vela, eles falam, óbvio, pra ele fazer um desejo, né, fazer um pedido. Quando ele vai fazer esse pedido, não se escuta o que ele fala, mas o que ele faz, e em seguida já entra lá o arco da história ali da ação, né? Ele é chamado para ir para um lugar onde é colocado lá que para o mundo dele continuar existindo, ele vai precisar localizar um Wolverine em algum lugar, porque no universo da Marvel, não sei se vocês já ouviram falar, a gente fala em multiverso, que são várias realidades paralelas, como se fosse vários lugares onde existem várias Jaquelines e cada uma lá é de um jeito, vive de uma forma, tem uma personalidade. Então, são vários mundos com as mesmas pessoas funcionando. O problema ali que é apresentado no filme é que a realidade ali do Deadpool, ela tá acabando porque o Wolverine do mundo dele se sacrificou num filme, inclusive, que tem, que é o filme do Logan. Então, teve um filme onde o Wolverine morreu, e daí, nessa consequência dessa morte, esse universo dele tá desaparecendo e vai acabar. Para que isso não aconteça, ele tem que localizar um Wolverine e trazer esse Wolverine para o mundo dele. Por que que eu tô explicando tudo isso para vocês? Para que vocês entendam como que a curva do personagem vai acontecer. Ok, entendemos então qual que é o problema? Entendemos qual que é a angústia dele? Entendemos. Para resolver isso, então, ele vai atrás de um Wolverine, ele tenta alguns e tudo mais, até que ele localiza um que ele consegue trazer para o mundo dele. Esse Wolverine que ele conseguiu encontrar, lembra que eu falei que tem várias personalidades e tudo mais? Esse Wolverine especificamente que ele leva é um Wolverine que tá numa depressão assim clássica, né? No mundo desse Wolverine, ele fez alguma coisa muito ruim e ninguém gosta dele. Ele é rejeitado, ele bebe, ele é muito mal-humorado, muito triste, muito para baixo. Você vê todas aquelas características que eu comentei para vocês agora há pouco nele. E daí ele leva esse cara para lá com a proposta de que, se ele ajudar ele a resolver o problema do mundo dele, ele pode tentar pedir para a galera lá arrumar o mundo do Wolverine também. Então, eles têm objetivos diferentes. O dele é de salvar o mundo dele, o do Wolverine é de consertar o que ele fez de errado lá atrás, e eles acabam, então, entrando nessa história, né, na jornada dos dois juntos ali. Só que eles brigam demais, justamente por um ser um complemento do outro, mas muito diferentes entre si. Beleza. O que isso, então, o que esses dois personagens podem ensinar pra gente dentro dessa história? Até esse pedaço que eu contei pra vocês, eles conseguem mostrar pra gente as coisas que existem dentro de nós. Na psicologia, vocês já devem ter ouvido falar em id, ego e superego. Id, ego e superego são estruturas, né, que o Freud coloca pra gente, que fazem parte da nossa psique, que fazem parte do nosso mundo mental. E dentro dessas estruturas tem o id, que é o Deadpool solto ali dentro da gente, aquele nosso lado que não quer ser legal, que não pensa pra falar, que só quer fazer, que só quer existir e ir atrás do que quer e tudo mais, sem muita lógica, sem muita organização. É um negócio muito louco, mas que existe dentro de você. E conforme a gente vai desenvolvendo a nossa estrutura psíquica, a gente desenvolve ali o ego, que a gente chama do eu, que é o que tá ali consciente, que é o que tá aqui conversando com vocês. E para além do ego, existe o superego,
que é o nosso pedaço onde a gente tem culpa, onde a gente quer seguir o certo, onde a gente quer fazer as coisas do jeito certo e por isso, quando a gente não consegue, a gente se ressente, a gente se frustra. É onde está todo esse lado mais denso da nossa estrutura psíquica, que é o quê? O Wolverine. Você pode até achar que eu tô pirando, mas presta atenção que faz sentido. O Deadpool é o nosso id e o Wolverine é o superego. Por isso que eles funcionam tão bem juntos. E por isso que a gente acaba a hora se identificando com o Deadpool quando ele fala alguma coisa assim, meio sem pensar. Sabe aquela verdade? Que você morre de vontade de falar, mas aí você segura. Segura por quê? Porque existe o superego que faz esse trabalho da gente. Então, o superego, ele tá em nós da mesma forma que o id também está em nós. Então, todo mundo tem um pouquinho de Deadpool e um pouquinho de Wolverine dentro de si. Ah, eu não tenho, Jaqueline. Tá bom. Vai pra terapia, depois a gente conversa, tá bom? Ok? Continuando então. Até esse pedaço, então, eu só falei para vocês da estrutura dos personagens e o que ele tem de semelhante com a gente. Então, agora eu vou contar um pouquinho mais da história. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou contar um pouquinho mais da história para a gente aprofundar um pouquinho mais até chegar no ápice, porque o final é demais, explodiu minha cabeça. Enfim, caminhando ali mais pro terceiro ato, pro final do filme, a gente daí encontra a parte final dessa história. Nós temos, então, 3 problemas que o filme tem que tentar resolver. O primeiro é dele ser reconhecido, do Deadpool ser reconhecido. O segundo é dele salvar o universo dele. E o terceiro é do Wolverine resolver o problema dele lá no mundo dele. Vai seguindo o filme para que esses problemas se resolvam. Chegando no final, o que nós temos desses 3 pontos? Vamos lá então. Tendo essas 3 questões, as 2 primeiras, que é salvar o mundo do Deadpool e que ele se sinta importante, eu vou falar delas juntas, tá? O que acontece? Ele, quando soprou lá as velas, ele chamou aquilo de desejo calculado. E é muito engraçado a gente usar esse termo, desejo calculado. Pensa comigo. Quando falou desejo calculado, eu imaginei, sabe aquela rota de GPS? Quando tá calculando a rota? Então, é um desejo, é uma coisa que ele quer, mas ele tem um meio de se chegar a isso. Ele calculou isso, certo? E qual que era o cálculo que ele tinha feito? Entrar nos Vingadores. Ok. Mas durante o percurso do filme, a gente consegue observar que esse cálculo, ele é recalculado. Sabe quando a gente está dirigindo o carro lá, colocou a rota, quero chegar em tal lugar, aí você vira numa rua que não tem saída. O que acontece? O GPS recalcula a rota. Então, durante o filme, você vai observar claramente, ele fala muito desse desejo calculado, mas é quase como se ele tivesse, cada vez que ele fala desejo calculado para o Wolverine ou para outro personagem, a gente sente que ali ele está recalculando aquela rota. A primeira vez que ele fala desejo calculado, o caminho é um. A segunda vez que ele fala desejo calculado, o caminho é outro. A terceira, a quarta, porque ele fala várias vezes, cada vez que ele fala, é quase como se ele calculasse novamente essa rota. Então, para ele ser importante, num primeiro momento, ele achava que seria de uma maneira. Mas conforme ele vai vivendo, conforme ele vai sentindo as emoções, tendo as relações, passando pelas experiências, ele recalcula essa rota. O desejo é o mesmo, de ser importante, de ser uma história relevante, só que daí o caminho ele vai recalculando, ele vai mudando, até que ele chega lá no arco final, onde ele consegue perceber que ele foi importante sem ser parte dos Vingadores, e ele só foi importante porque ele não era parte dos Vingadores. Se ele fosse dos Vingadores, ele não seria tão importante quanto ele foi. E ele consegue entender isso, ele consegue valorizar a própria história, ele consegue valorizar o que ele tem. Ele ainda fala, eu tenho 9 pessoas que são muito importantes para mim e elas são o meu mundo. São 9 pessoas, não são 50. Então, para aquelas 9, ele é importante. Para aquelas 9, ele é fundamental. E no final, ele consegue entender isso. E é muito bonito quando você vê isso na cena final, onde ele tá lá com essas 9 pessoas e ali ele se sente realizado e ali ele se sente feliz. Agora eu vou trazer pra gente.
Quantas vezes a gente acha que pra gente ser alguém importante ou pra gente ter alguma relevância, a gente tem que chegar na lua, ou eu tenho que inventar a cura do câncer, ou eu tenho que ser uma pessoa de destaque nas redes sociais, enfim. Quantas vezes a gente acha que para nossa história ter uma validade, a gente tem que fazer parte de um grupo seleto de pessoas que essas sim são importantes, essas sim fazem a diferença. E eu, coitada, não faço nada. Quantas vezes isso não passa na nossa cabeça? A angústia que ele teve o filme inteiro é a nossa angústia também. Eu vejo isso na clínica todos os dias. A gente quer fazer diferença, a gente se cobra por isso. Por conseguir fazer alguma coisa diferente, a gente se culpa por não fazer parte do grupo tal, por não ser do jeito tal. E nisso a gente perde o nosso próprio protagonismo dentro do meu mundo. Eu acabo esquecendo às vezes que eu sou importante sim, talvez não para o mundo inteiro, mas para um grupo de 9 pessoas. Talvez eu não seja importante para o mundo inteiro. Talvez eu seja importante para 9 pessoas. Talvez eu seja importante para 3 pessoas. Talvez eu seja importante para uma pessoa. E por que isso é um problema? Por que a gente transforma isso num problema? Entenderam? Entenderam essa coisa louca que acontece na nossa cabeça? Agora a gente vai pular pro Wolverine, tá? Que é o meu personagem preferido. Sim, eu amo ele. E, obviamente, eu quase chorei na hora que eu vi a cena final dele. Porque, assim, lembra que ele entrou na história para conseguir consertar o mundo dele. Mostra lá o que aconteceu, por que ele ficou tão triste, o que ele sente que ele fez de errado lá do mundo dele. E daí, no final, quando se resolve a questão do Deadpool, o Deadpool fala assim para uma mulher lá que teria condições, talvez, de ajudar. Hein, será que não dá para resolver lá, ajudar o Wolverine no mundo dele? Porque a gente queria e tal. E a mulher, ela fala um negócio assim, eu não vou saber a fala certinho, mas se vocês assistirem, vocês, por favor, lembrem de mim. Ela fala assim, que o Wolverine, ele só conseguiu fazer o que ele fez nessa história, nesse mundo de salvar e tudo mais, justamente porque ele sofreu tudo o que ele sofreu. E que se ela mudasse o passado, que se ela mudasse a história do Wolverine, ele não seria ele e, portanto, ele não faria o que ele fez para salvar esse mundo. Pelo amor de Deus, se isso não é psicologia, eu não sei do que a gente tá falando. Presta atenção. O passado fez com que ele fosse o que ele é hoje. E ele só fez o que ele fez porque ele sofreu tudo o que ele sofreu. E aí o Wolverine, ele olha assim, sabe quando a pessoa tem aquele insight de tipo assim, putz, é isso. É isso mesmo que aconteceu. E quantas vezes, gente, quantas vezes a gente não quer voltar lá atrás e falar assim, eu queria mudar, eu queria fazer diferente lá atrás. Claro, não tem como a gente saber como seria agora, mas a gente não seria mais a gente. Se não fosse as minhas dores, se não fosse os meus sofrimentos, se não fosse tudo que já aconteceu comigo, eu não estaria aqui com vocês. Talvez uma outra versão de mim estaria aqui com vocês. Não sei se seria melhor ou pior, mas com certeza não seria essa. E tem gente que gosta dessa aqui, gosta dessa versão. Então alguma coisa se perderia no meio desse caminho. Essas 2 lições, quando chega no final, eu juro pra vocês, aquilo eu fiquei assim, a gente tá assistindo um filme de ação, de super-herói só, um filme bobinho, né? Lutinha, arminha, blá blá blá. Não é. Não é. Se você prestar atenção, não é. A história do filme, a reflexão que ela pode nos trazer são essas. Pelo menos assim, das que eu peguei mais ali por cima. Uma pontuação aqui que eu já estava esquecendo. Lembra que eu falei do Peter? Que é lá o Peter que ajudou ele, que incentivava ele a voltar, nananã. Tem uma cena ali no final onde aparecem 100 Deadpools, porque para cada realidade existe um Deadpool, né? E vem 100 Deadpools para lutar contra o Deadpool ali do filme e o Wolverine.
E cada um tem uma característica. Tem uma mulher, tem uma criança, tem um cowboy, tem um samurai, tem um bebê. Na hora que abre o portal que vem esses vários Wolverines, eu olhei e eu falei, gente, esses são todos os papéis que a gente tem que cumprir na nossa vida, que existem dentro de nós. Todos eles fazem parte da gente. Uma hora eu sou a mulher, uma hora eu sou a criança, uma hora eu sou corajosa, outra hora não. Uma hora eu tenho mais valor, outra hora eu tenho menos. E todas essas pessoas existem dentro de mim. E daí o Wolverine e o Deadpool, eles vão lá e tentam matar todos eles. Só que daí eles se regeneram e vivem de novo. E na hora que eles se regeneram e vivem de novo, porque eles existem dentro da gente, aí aparece o Peter. O Peter aparece lá e daí todo mundo, ele fala assim, ó, essa galera tá comigo. Esse Deadpool e esse Wolverine estão comigo. E daí eles param de brigar e falam assim, pô, tá com você então? Então beleza. Aí o Deadpool fica meio sem entender, assim, tipo assim, ué, como vocês conhecem o Peter? E daí eles falam, todos nós, em todas as nossas realidades, cada Deadpool tem o seu Peter. Gente, o que que é o Peter se não é um ego auxiliar? Lembra que eu falei do id, ego e superego? Ego auxiliar seria uma outra pessoa, um ego, um eu separado de você, que vai te auxiliar nas suas dores, que vai te auxiliar nas suas dificuldades, que é quando você está confuso e vem alguém de fora e te ajuda. Agora, vocês estão entendendo o que que é o Peter dentro dessa história? O que que ele pode representar? Eu nem sei se tem um Peter nos quadrinhos. Se alguém conhece um pouco da história, depois pode me dizer. Mas o Peter, dentro do filme, ele representa aquela pessoa que vem de fora e que te incentiva, aquela pessoa que te ajuda a resgatar os seus sonhos, aquela pessoa que, quando você está todo confuso, cheio de coisa dentro da cabeça, vem tentar te ajudar, vem te proteger, vem te organizar. Vem falar para todos os pedacinhos de você que coexistem aí dentro que calma, gente, não vamos atacar aqui. Vamos organizar, vamos tentar resolver. Ele funciona muito como ego auxiliar. Ele funciona muito com o que a gente faz dentro da terapia. É esse que é o papel do psicólogo. Fazer essa organização, ajudar vocês, ouvir todos vocês, todas as partes de vocês aí falando com a gente e conseguir acalmar a situação. Então, a gente tem componentes ali dentro da psicologia que às vezes, talvez para vocês que não conheçam tanto, não fique tão claro, mas para mim ficou muito claro. Então é o seguinte, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue, mas ainda assim, às vezes a gente vai precisar de apoio. Às vezes a gente vai precisar de um Peter. Às vezes a gente precisa de uma ajuda. E aí a gente vai lá para conseguir ter esse suporte, porque foi só a partir dessa intervenção do Peter na história que eles dois conseguiram concluir lá, fazer o que tinha que fazer. Se o Peter não tivesse aparecido, eles iam ficar ali lutando com aqueles 100 Deadpools pro resto da vida. Porque eles iam matar, aí regenera. Ia matar, regenera. Ia ficar ali. Então, às vezes, a gente está num momento de adoecimento onde a gente está lá matando os nossos pedaços que a gente acha que é ruim, só que a gente mata e ele regenera. A gente mata e ele regenera. E daí a gente tem que solicitar um ego auxiliar. Às vezes você tem que procurar um Peter para você. Às vezes você tem que procurar alguém que vai te ajudar, que vai fazer essa contenção para que você possa fazer suas decisões, para que você possa decidir o que você tem que decidir e chegar então no final da sua história. Chegar no seu desejo calculado. Que eu não sei qual que é seu desejo calculado, você sabe qual que é? Não sei se você sabe também. Às vezes a gente fica meio confuso, né? A gente se perde um pouco. Mas qual que é o seu desejo calculado? O que você quer pra você? Cara, vocês estão vendo como que é legal esse negócio? Não, eu podia ficar aqui conversando com vocês por muitas horas sobre esse filme. Eu passei aqui pelos pontos principais que entra ali da parte da psicologia, mas assim, tem muita coisa. Tem muita coisa legal. Eu acho que a mensagem principal que se passa nesse filme é você entender que a sua vida é importante, justamente por você ser quem você é, por você lutar o que você lutou, perder o que você perdeu, sofrer o que você sofreu, mas principalmente por você viver a vida que você está vivendo. A sua vida em si, ela é importante. Você estar aqui é importante,
Você não precisa provar isso para o mundo inteiro. Você não precisa ser um vingador para ser importante. Você pode se encontrar dentro da sua história. Você pode contar com a ajuda de pessoas que façam isso junto com você. E daí, então, quem sabe você chega lá no finalzinho do seu desejo calculado. Eu vou ficar torcendo aqui que um dia você consiga chegar lá no seu destino, do seu desejo calculado, e você escute lá a voz do GPS falando: você chegou no seu destino. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amo comentar filme, comentar coisas. Eu acho que é uma coisa aqui no podcast que vocês também gostam, né? Então, sempre que tiver alguma coisa que eu achar legal, que eu consiga trazer uma mensagem para vocês, eu vou estar fazendo isso aqui para vocês, tá bom? Estou gravando em formato de vídeo, porque vocês lá no Instagram pediram. E o vídeo ficou longo justamente porque vocês pediram para fazer uma análise completa e não era para eu resumir. Então, coloquei tudo aqui. Se vocês quiserem saber mais coisas, trocar ideia e tudo mais, me chama lá no Instagram, me manda uma mensagem pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Gente, obrigado pela companhia de vocês hoje. Espero encontrar vocês semana que vem, terça-feira, bem cedinho. Já tô postando lá no Instagram, já tô divulgando aqui nas redes sociais pra vocês. Porque aqui você já sabe, né? Já que é pra falar, falei. Fui!